Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e destaca para você a situação do analfabetismo em Santa Maria. O cuidado com a alimentação dos pequenos. 15% das crianças brasileiras estão acima do peso. E no Espaço Cultural conheça o trabalho do músico Ricardo Soriano. O Jornal da Unifra já mostrou em 2 edições anteriores a situação do Tiago, um jovem de 19 anos que não sabe ler nem escrever, além do próprio nome. Aqui você viu também que o Brasil tinha mais da metade da população em condições de analfabetismo há pouco mais de meio século. Chegou a vez da gente comparar as estatísticas de Santa Maria com outras cidades do estado no que se refere à educação. Ela é um direito de todos e o acesso deve ser garantido pelo menos no ensino fundamental. Dados da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul apontam que o estado tinha 500 mil de analfabetos em 2013. Eram pessoas com idade acima dos 15 anos que não sabiam ler nem escrever. Uma delas é o Tiago, que tem 19 anos e mora em Santa Maria. Por conta de uma deficiência, ele não conseguiu ser alfabetizado. Porque eu não conseguia acompanhar os outros, não conseguia escrever. Santa Maria tinha, em 2013, 3,17% de sua população formada por analfabetos, uma porcentagem inferior a cidades menores que ela, como Cruz Alta e Ijuí. Por outro lado, superior a municípios como Lajeado, Caxias do Sul e até Porto Alegre. Essa população esclarecida quanto a isso, esse é nosso papel. Cada vez aumentar mais esse processo de educação. Aí temos várias leis, né, que garantem isso hoje. Acesso à lei de informação e tudo mais. Mas precisamos, sim, de pessoas que arremanguem, né, o paletó, tire a gravata e comecem a demonstrar para essas pessoas que elas têm direito. O ser humano só tem a sua dignidade plena quando ele não prejudica que o outro ser humano também tenha a capacidade de ter a realização plena da sua dignidade. E mais que isso, quando ele faz esforços para que o outro consiga ter. Do contrário, eu não tenho minha dignidade plena. Eu também quis estudar, mas eu não consigo. O Jornal da Unifra Especial de Férias também se preocupa com o meio ambiente. Vamos mostrar que um cartão postal da natureza, as árvores fornecem sombra, purificam o ar e ainda são fontes de alimento. O Brasil é o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo, ficando atrás apenas da Rússia. Entretanto, o desmatamento já está mudando este quadro. Aqui desmatamos 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa por ano. O desmatamento ele é necessário para atender a demanda de alimentos e de abrigos para uma população crescente. Contudo, nós temos que respeitar as áreas protegidas, como por exemplo a mata ciliar, e também recuperar áreas que são degradadas por meio da revegetação. Mesmo com tantas justificativas para o desmatamento, cultivar uma árvore é pensar no legado que vamos deixar para as futuras gerações. Sem elas, não vamos garantir as espécies da fauna e da flora. Assim, na Semana do Meio Ambiente, não podemos deixar de lembrar os motivos pelos quais não devemos derrubar as árvores. Além de serem fontes de alimento, elas absorvem os contaminantes que são lançados pelo homem na atmosfera, como por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e outros poluentes produzidos pelo homem. E nos devolvem um elemento essencial às nossas vidas, que é o oxigênio. Numa área urbanizada, as árvores têm a importante função de diminuir o impacto das ilhas de calor que se formam, né? Então, as árvores elas têm N funções que mantêm o equilíbrio do ambiente e garante a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar no ambiente. A seguir, o cuidado com a alimentação dos pequenos. 15% das crianças brasileiras estão acima do peso. 1 minuto e já voltamos.
Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. O índice de obesidade infantil no Brasil causa preocupação. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 15% das crianças com idades entre 5 e 9 anos têm obesidade. Outra estatística que impressiona: 1 em cada 3 crianças não chegaram ao nível da doença, mas estão com um peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. A fim de reverter esta realidade, 2 iniciativas aqui em Santa Maria buscam promover a atividade física e bons hábitos alimentares durante a infância. Alimentação inadequada, aliada ao sedentarismo, estão entre os fatores que contribuem para a obesidade. Existe ainda a predisposição genética, mas no caso das crianças, o ambiente no qual elas vivem acaba sendo mais influente do que os próprios genes. Os principais fatores realmente são os fatores ambientais. O principal fator que predispõe uma criança a ter sobrepeso e obesidade é ela não ser amamentada no peito exclusivamente. Então, o aleitamento materno é a primeira prevenção que nós podemos ter de sobrepeso e obesidade, assim como o parto normal, né? Cesarianas fazem com que as crianças nasçam com baixo peso ao nascer, e a gente já tem observado estudos em longo prazo mostrando que crianças que nascem com menos de 2,5 kg na adolescência já são crianças com alterações metabólicas bastante importantes. Para as crianças que já estão em idade escolar, as atividades físicas e de lazer, aliadas aos bons hábitos alimentares, são as principais armas contra o excesso de peso. Foi pensando em utilizar estes aliados no tratamento da obesidade em Santa Maria que surgiu a parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Saúde com a Academia Passo a Passo. O projeto Zé Colmeia foi criado no ano de 2011. Além de ginástica e atividades ao ar livre, eles também participam das aulas de dança. E aqui, ninguém pode ficar parado. Os participantes são alunos das escolas municipais de Santa Maria e as aulas ocorrem 2 vezes por semana. Além das atividades físicas, eles contam ainda com o acompanhamento nutricional e psicológico, que também é destinado aos familiares. Eles mudam muito assim na questão das escolhas alimentares, né? Na consciência de ter que ter uma prática de exercício diária. Então, tu já vê pelas próprias coisas que eles levam os lanches para a escola, que já são lanches mais saudáveis, e às vezes até mesmo eles olham o lanche dos colegas e já dizem: eu não como mais isso, eu não uso mais isso, que são coisas mais calóricas, tipo salgadinho, bolachinha recheada, refrigerante, essas coisas que não contribuem muito com a alimentação. Melhorou também nota, também a saúde, emagreci também. Tem que cuidar da saúde, então, tem que fazer atividade física. Tem que, porque senão pode trazer doença. Liliane também percebe as transformações na rotina dos 2 filhos que participam do projeto. Para o mais novo, Max, de 8 anos, a perda de peso foi apenas um dos benefícios. Inclusive porque eles tinham pressão alta, né? O outro, de 11, tem pressão alta desde os 3 anos. Ele aprendeu a se alimentar melhor, ele faz o suco dele, ele ajuda na comida, ele vai no mercado, ajuda a comprar as coisas com a gente. O que tu mais gosta das atividades? Correr e brincar e fazer exercício. Além da dança, as brincadeiras ao ar livre podem ser grandes aliadas para ter mais qualidade de vida na infância.
As crianças hoje elas ficam muito vinculadas a aparelhos eletrônicos em detrimento de atividades de lazer. Atividades de lazer significa andar em volta da casa, andar de bicicleta, brincar num parque, brincar com areia. Então essas são atividades que sim promoveriam um aumento do gasto energético de maneira indireta, sem se estar pensando que eu estou fazendo atividade física. Outra iniciativa que auxilia não só no tratamento, como também na prevenção da obesidade infantil, é o acompanhamento prestado pelo curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano. Os serviços são prestados pelos acadêmicos com a supervisão dos professores. Hoje são atendidas crianças, mas a procura ainda é inferior se comparada aos adultos. A obesidade infantil vem aumentando cada vez mais, mas talvez ainda não tenha repercutido de forma a preocupar os pais para trazerem as crianças, né? E eles podem procurar ligando, né, para o serviço, ligando no próprio número geral da Unifra e agendar. Não precisa ter encaminhamento médico, né? Basta querer vir para o atendimento. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. O Laboratório de Práticas de Nutrição Clínica fica no 3º andar do prédio 17, no Conjunto 3, Rua dos Andradas, número 1250. Interessados em agendar consultas ou em obter mais informações, devem entrar em contato pelo telefone 3025 9070. Esta semana, o Jornal da Unifra exibe como os cinemas influenciaram na vida dos moradores de Porto Alegre. Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo em Paris, pois menos de um ano depois, em uma farmácia aqui na Rua da Praia, os porto-alegrenses conheceram o invento que colocava as imagens, até então congeladas nas fotografias, em movimento na tela. E foram várias exibições públicas. Circos, em feiras. O cinema era mais uma atração num parque de diversões. O século da expansão urbano-industrial prometia pujança. Imigrantes ajudavam a povoar o estado e a capital prosperava como centro econômico, social e cultural. É o cenário da primeira sala exclusiva para exibição cinematográfica, em 1908. Exclusivamente um cinema, o Recreio Ideal, localizado na Rua da Praia. Começava aqui a Cinelândia porto-alegrense. Já na década de 1910, o centro ficou povoado de salas de exibição. Coliseu, Odeon, o Guarani, Íris, Apolo. E foi assim nas décadas seguintes que foram consideradas a época de ouro do cinema, com a construção de verdadeiros palácios da sétima arte. Eram salas imensas, com capacidade para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. E olha que o cinema era mudo. A sala completamente lotada de gente, né? As pessoas vinham super elegantes para o cinema, os homens de terno e gravata, né? As mulheres com chapéus. Era um período em que não havia televisão. Queria ver uma imagem de movimento, queria ver um cinejornal só na sala de cinema. Logo depois tem início o grande desfile, que atesta as altas qualidades. A gente, o fim de semana, o divertimento era o cinema. Seu Albino, quando veio da Itália no final da década de 1950, antes de buscar a Dona Rosa para casar, era um jovem que pensava no trabalho e se divertia pelas várias salas de cinema no centro de Porto Alegre. A gente saía da Rua da Praia, ali da Praia da Alfândega, para vir cá, turma para vir para cá no cinema. Aqui no Capitólio, o cinema era tudo na época. Vinha tudo, família velha, jovem, tudo, namorado, tudo. As salas que exibiam Bang Bang eram aquelas em que os mocinhos, os rapazes se encontravam, né? Aí se queria namorar, encontrar alguém e tal, tinha que ir na sala que exibia os melodramas, os filmes românticos. Os cinemas de calçada, com as estreias anunciadas na fachada, com projetista passando o filme, com pipoca de panela comprada na carrocinha e ingresso de picote, criando memórias afetivas de outros tempos. Eu ia muito no Vitória ali, eu ia muito no Guarani ali, eu ia muito também, ia até ali na João Pessoa também eu ia. E aqui é Saudade Imperial, né? Muitos filmes de presença de nome aí. Aqui passou A Noite de Generais, um filme muito interessante. Agora ele morreu, o Omar Sharif morreu agora. A
A chegada de uma tela menor em casa desencadeou o início da decadência dos cinemas de rua. Aí sofreu um grande baque com a chegada da televisão, né? Ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? E depois, no começo dos anos 80, com a chegada do videocassete. Nos últimos 7 anos, 14 salas de cinema de rua fecharam as portas em Porto Alegre. Alguns simplesmente foram abandonados. Outros se transformaram em bingos. E há ainda aqueles que são candidatos a se tornar templos religiosos. O prédio dos históricos Guarani de 1913, ao lado do Imperial de 1931, passa por restauração, promessa de um centro cultural. Já do prédio do antigo Cinema Astor, na Benjamin Constant, sobrou apenas a fachada em ruínas. A parte interna do prédio, construído em 1923 para o funcionamento do Cinema Orfeu, foi demolida para abrigar um estacionamento. Os badalados Baltimore da década de 1930, ao lado do Bristol de 1970, no Bonfim, foram demolidos em 2003. O novo empreendimento leva o nome do cinema. O prédio do Cinema Avenida, na João Pessoa, construído em 1923, também mantém o nome na fachada, só que esta foi restaurada. Ali funciona agora uma faculdade. O velho ABC surgiu em 1914 como Cinema Garibaldi, na rua Venâncio Aires. Hoje abriga um conjunto comercial. Destino semelhante ao do Marrocos. O prédio na Avenida Presidente Getúlio Vargas, construído em 1953, virou um estacionamento e uma pizzaria. Já o prédio que abriga as salas do Cinema Vitória, fundado em 1940, como Vera Cruz, na esquina da Borges de Medeiros com Andrade Neves, hoje deixou de ser exclusivo ao cinema para dar espaço a outros estabelecimentos comerciais. O único prédio de calçada destinado exclusivamente ao cinema na capital hoje é o Capitólio, na Borges com a Demétrio Ribeiro. Tombado pelo patrimônio histórico, a restauração do prédio construído em 1927 desfez as reformas de décadas anteriores. Neste ano, Porto Alegre devolveu à população a experiência original de um grande palácio do cinema. Depois de Reinaué, a gente não conhecia e eu achei mais aconchegante. É um espaço cultural maravilhoso e é uma grande diferença realmente do cinema de shopping. A gente está muito feliz porque as pessoas estão vindo e a gente tem procurado oferecer uma programação bem diversificada. Na calçada, em salas alternativas em centros culturais ou de bairro, nos cinemas dos shopping centers e centros comerciais, ou até em novas telas. A experiência de ver cinema se transforma. Aquele cerimonial de frequentar a sala de cinema, de ver o filme tomado pela tela grande, isso se transformou. Mas a emoção, ela continua existindo. Olha, eu prefiro qualquer tipo de cinema porque eu sou amante de filme, né? A seguir, você vai conhecer hoje o trabalho do músico Ricardo Soriano. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. O Espaço Cultural do Jornal da Unifra deste fim de semana abre espaço para um novo talento, o violonista Ricardo Soriano. Ele tem trabalhos voltados às raízes da cultura gaúcha. O Espaço Cultural dessa sexta-feira do Jornal da Unifra abre seu espaço para um novo talento, o Ricardo Soriano. O Ricardo, que toca violão desde os 14 anos, seguindo a tradição da sua família, você me contou que é uma família que tem uma relação íntima, né, com o instrumento, o violão, e tá na luta para conseguir o teu lugar ao sol, né, Ricardo? É verdade, com
Ricardo, o teu trabalho me chamou bastante atenção por ser um trabalho mais voltado para o resgate histórico, cultural e folclórico do Rio Grande do Sul. Como é que surgiu a ideia de focar o teu trabalho na raiz da música gaúcha? Bom, o surgimento disso aí, ela veio no momento em que eu fiz parte, em 2006, da Virilha Chiba e Canção em São Pedro do Sul, na Fazenda do Angico, onde lá eu encontrei várias pessoas bastante interessantes e, ao mesmo tempo que o hino do estado do Rio Grande do Sul foi tocado, e todos juntos naquele momento ali, surge uma coisa diferente. A tua inspiração, ela vem do quê? Ela vem do dia a dia, principalmente talvez do homem do campo, ou então das próprias histórias que são contadas geração após geração, as histórias das lendas do Rio Grande do Sul? A maioria das minhas músicas, elas têm assim um cunho dentro da minha visão de mundo quando criança. Então, muitas coisas me vêm por eu ter vivenciado a vida do campo, mas ao mesmo tempo também através das lendas, né, que é uma coisa bastante interessante. Simões Lopes Neto, fantásticas, né, fantásticos os contos de Simões Lopes Neto, e livros também que eu gosto de ler. Além dos teus trabalhos com músicas letradas, né, tu também foca o violão instrumental. Sim. Qual que é a dificuldade de tu transmitir, por exemplo? Tu vai tratar do folclore. Tu transmitir o folclore apenas com o violão instrumental, sem ter necessariamente uma história, vamos dizer, entre aspas, para contar. A importância de fazer chegar a sonoridade do instrumento aos ouvidos das pessoas, ela vem no sentido de que você tem que demonstrar através da tua arte, do teu proceder, da tua dinâmica, do teu ritmo musical, do ritmo que tu imprime ao instrumento, chegar a uma subjetividade mental daquela pessoa, né? Ela dizer, essa música ela está buscando me mostrar determinado foco. E por incrível que pareça, o violão ele tem a condição de mostrar esse foco no subjetivo, no pensamento das pessoas. Ricardo, antes da gente terminar, te peço para deixar teus contatos para quem tiver mais interesse em conhecer o teu trabalho poder ter essa oportunidade. Pode ligar para mim pessoalmente, tá? O 9601-0907, ou então aqui da minha casa o 3307-0333. Pode ficar à vontade. Ricardo, a gente agradece a tua disponibilidade de nos receber aqui na tua casa. Eu fico muito feliz. Te desejamos muita sorte, muito sucesso pela frente. E encerramos mais um momento cultural aqui do Jornal da Unifra. É contigo, Gereda. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Para encerrar a edição de fim de semana, a gente mostra um pouco mais do trabalho do violonista Ricardo Soriano. Um abraço, até mais!